Oi, gente, meu nome é Ademir, tenho 53 anos, sou dependente do álcool em tratamento, fiquei 7 meses internado no Centro de Recuperação Cidade Viva, recuperei todo o amor, o carinho da minha família, sou funcionário da Cidade Viva e tudo isso aconteceu porque eu acredito que o amor vence. Seu Ademir, história bonita. Vou contar um pouco dessa história a partir de outra história. Em Lucas, Evangelho de São Lucas, nós vamos ao capítulo 7. E aí nós vamos ler a partir do verso 36. Diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a fazer o quê, gente? A molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diz, mestre. Disse ele: 2 homens deviam a certo credor. Um deles devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: eu suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: você vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Vá em paz. Gente, eu não sei se já aconteceu com você, eu não sei se você já passou por isso que eu vou lhe perguntar, que é chegar em uma festa ou em um lugar onde você não é muito bem recebido. Tipo aquela coisa que você é convidado para a festa da irmã, da vizinha, da prima, da cunhada de quem deu a festa. Aí você chega meio que por último, depois que o almoço já começou, aí fica aquela coisa, não sabe se tem prato para você, não sabe se tem comida. Já passou por isso? Né? Na minha época de adolescente, eu não faço mais isso, né? Mas na minha época de adolescente era assim, tinha festa de 15 anos, acho que, não sei se acontece ainda hoje, sabia que ia ter festa de 15 anos, botava um terninho, né? Entrava na porta e passava, ia e entrava, né? Os penetras, né? Graças a Deus, naquela época, os pais das meninas de 15 anos sempre compravam umas 20 refeições a mais, né? Porque eles não tinham como controlar, de repente o cara entrava. E o fato é que é muito ruim você ser mal recebido em algum lugar, você ser julgado quando você entra em algum lugar. Às vezes você ser julgado pela sua roupa, né? O cara chega na igreja, aí é julgado pela roupa. Ah, a gente está pronto, não sei o quê, não sei o quê. Ah, aquela irmã, corre e tal, né? Aí, pastor, você tem que falar no púlpito. Eu digo, homem, fala você. Está incomodado com a roupa da pessoa? Vai falar. Não vou falar nada não tem nada a ver com isso. E aí, gente, vocês imaginam quem era o convidado mais ali, mais indesejado naquela casa?
Quem era o convidado mais indesejado naquela casa? Nessa conta aqui que eu falei. Quem era? Você errou! Daqui a pouco você vai perceber, por uma questão cultural que está dita nesse texto, que a gente do Ocidente não entende muito bem, a gente passa pelo texto e acha que a única pessoa que foi mal recebida nessa casa foi a mulher. Não. A mulher talvez tenha sido a segunda mais pior, ou pior recebida nessa casa. O que foi mais mal recebido nessa casa, você vai ver com o passar da mensagem, que foi Jesus. Presta atenção. O que nós temos aqui é o seguinte: o cidadão chama Jesus para uma festa. E aquela festa era uma festa que foi armada por eles, pelos líderes religiosos, para emparedar Jesus. Presta atenção, Jesus vivia na região da Galiléia, em Cafarnaum. Jesus é convidado por Simão. Simão era fariseu. O que era um fariseu? Um fariseu geralmente era um cara extremamente estudado, um cara que estudou profundamente, seria um doutor hoje em uma área específica. O fariseu era, dentre os grupos judaicos, eram os mais estudiosos da Bíblia, os mais estudiosos do Velho Testamento, portanto, porque não existiam os evangelhos, né? Mas eles conheciam tudo, a história de Moisés, de Abraão, de Jacó e de tudo. O que eles queriam, na realidade, naquele momento, estava armado uma circunstância para colocar Jesus em maus lençóis. Aliás, o trabalho dos fariseus durante toda a jornada de Cristo foi colocá-lo em problema, tipo assim: você é judeu, então você guarda o sábado, né? Você não faz nada no sábado. E o que é que você faria se é válido curar no sábado, operar curas no sábado, já que sábado é dia de descanso? Aí Jesus entrava naqueles debates e sempre calava as pessoas com seus argumentos. Então aqui é um momento em que Jesus está sendo colocado por religiosos que estão tentando acessar, preste atenção, estão tentando acessar a sua mente, estão tentando tirar da mente de Jesus respostas, muitas vezes armadilhas sobre o seu pensar. O que aqueles homens estão fazendo ali é tentando ver se Jesus cai em contradição. O objetivo daqueles homens era comparar as respostas de Jesus, presta atenção, as respostas de Jesus com todo um controle de comportamento que eles tinham sobre as pessoas. Então eles queriam ver o que ele diz, se está dentro da nossa regulação comportamental. E isso é mais ou menos o que a religião faz. A religião está tentando com as pessoas criar meios de regulação de comportamento. Toda religião, ela tem uma tentativa de regulação de comportamento. Ainda que esse comportamento seja, por exemplo, no budismo, o desapego. Mas você é medido, ou seja, você é um bom budista a partir do momento que você se desapega, entende o sofrimento. Então, você quer queira, quer não, no padrão budista, o desapego tem a ver com o quê? Com toda essa regulação de comportamento. Do mesmo modo, as demais religiões. Como é que a gente entende o cristianismo? Isso é muito comum no Nordeste, muito comum no interior. O cara diz assim: agora fulano passou para a lei dos crentes. Não é assim? Por quê? Porque na cabeça, não só das pessoas, mas por atuação da própria religião organizada, eles entendem que ser de Jesus é ter um controle externo, uma regulação externa de comportamento. É assim que eles pensam. Então, eles estavam acessando a mente de Jesus para ver se havia incompatibilidade entre a doutrina que eles criam e as regulações comportamentais que Jesus aceitava ou não aceitava a partir do que ele fazia. Entendido até agora, pessoal? Entendido até agora? Está todo mundo entendendo? Então aí a gente passa para a segunda personagem, que também era mal vista naquela festa, mas Jesus era mais que ela. Daqui a pouco você vai entender porque Jesus era foi recebido com mais acidez do que a mulher. Quando a mulher entra, a Bíblia já relata, era uma prostituta, uma pecadora prostituta. E aí, quando essa mulher entra, presta atenção, as ceias orientais, as refeições orientais, geralmente são comidas deitadas. A pessoa deita com
o apoio do braço esquerdo, com o braço direito ele vai e come. Então, geralmente, como é que se faz? Jesus estava aqui com os pés o máximo distantes da mesa, até por questões cerimoniais. Ele está comendo, aqueles caras estão comendo, um olhando para o outro, todo mundo tentando acessar a mente de Cristo, para saber se havia compatibilidade entre a sua mente e as suas regulações de comportamento. E uma mulher entra com uma outra proposta. Enquanto os homens tentam acessar a mente de Cristo, a mulher vai para o extremo oposto do seu ser. Ela vai para os pés de Cristo. Na mente de Cristo, ali se travava, aliás, para eles, a mente de Cristo e as respostas de Cristo travariam ali um conflito de valor e de regulação de comportamento. Enquanto a mulher estava única e exclusivamente se preocupando com um ato mais simples, e eu até diria, mais sujo para a cultura de adoração, que era chegar e ao invés de tentar acessar a mente de Cristo, acessar os seus pés. Ela vai para o outro lado, ela acessa os pés de Cristo, ela vai para os pés de Jesus. E ali nos pés ela começa a fazer uma coisa que na cultura oriental era extremamente complicada para alguém de valor fazer o que ela fazia. Não necessariamente pecador ou não, mas o ato de chegar aos pés de alguém, de tocá-los, de lavá-los e de alguma maneira manipulá-los, era um ato que era dado apenas, muitas vezes, era dado apenas aos servos, capturados pelos judeus, gente de outros povos que faziam esse trabalho de lavagem de pé. Não é à toa que quando Jesus lavou os pés dos apóstolos, gerou o quê? Comoção. Não é porque Pedro era bobinho, ou estava envergonhado, não, é porque ele via que aquela atitude não era atitude de alguém que se dizia rei. Como é que o cara é rei? E agora ele vai querer lavar os pés da gente. Então, aquela mulher, ela acessa os pés de Jesus, ela vai aos pés de Jesus, ela começa, a Bíblia diz que ela começa a chorar nos pés de Jesus, a derramar lágrimas copiosas, a ponto de Jesus falar do ato de lavar os pés dele, não com água, mas com lágrimas. E junto com aquele choro profundo de quem estava muito mais preocupada em estar com o Senhor do que estar tentando averiguar a mente do Senhor. Então ela chega e a Bíblia diz que ela pega um frasco de perfume e ela abre aquele frasco de perfume, que era colocado geralmente em um recipiente feito de um material chamado alabastro. O alabastro seria, talvez, no começo ali daquele tempo de Jesus, talvez do alabastro veio a evolução para a fabricação do vidro. Então o alabastro era meio cerâmica, meio vidro. Um recipiente extremamente frágil. E aquele recipiente extremamente frágil, ela pega aquele recipiente extremamente frágil e aí joga em cima dos pés dele. E ali sobe um cheiro, gente, dentro daquela sala. Por quê? Porque as mulheres profissionais do sexo, as prostitutas naquele tempo, né, elas usavam perfumes muito bons. Né? Eu acho que até hoje, se você for entrevistar, e a gente tem um contato muito forte com as prostitutas de João Pessoa, são coisas em que elas investem em quem? Estar cheirosas, elas investem em estar bem vestidas. Por quê? Porque o cheiro atrai, né? O cheiro dela funcionaria como o quê? Como instrumento de sedução. Então aquela mulher passou a vida toda dela usando perfume para seduzir homens, para deitar-se com homens. E ela, gente, ela tinha um outro problema muito sério, não só o fato de ser prostituta e ser chamada de pecadora, mas de ser mulher. Nos tempos de Jesus, a mulher era vista por alguns fariseus não como uma pessoa, mas como uma coisa. Então imagine, uma mulher prostituta, se mulher é coisa, uma mulher prostituta é uma coisa que não serve de nada. Porque tem coisa que pode servir, então sem valor. Então ela entra, enquanto está todo mundo ali olhando para Jesus, tentando acessar a sua mente, a mulher tenta acessar os seus pés. Essa é a diferença basilar entre religião e relacionamento com Deus. Aprenda para nunca mais esquecer. A religião às vezes tenta acessar a mente da divindade, entender os seus atos de regulação de comportamento, as suas regras de comportamento, enquanto o relacionamento que Deus nos chama é um relacionamento de acessá-lo na simplicidade do nosso ser e derramando, nos contentando, sabe, com
com o que seja mínimo da presença dele, mas derramando sobre ele o perfume, a coisa de maior valor que nós temos na vida. Aquela mulher era a coisa que ela tinha de maior valor. Por isso que ela quebrou, ela jogou. O ato de adoração dela foi total. Ela não colocou um pontinho, ela não colocou umas gotinhas de perfume, ela quebrou o vaso. E ela derramou tudo sobre os pés de Jesus. E aquele sobe o cheirão. Quando sobe o cheirão, que estão lá os caras acessando a mente de Jesus, acessando os seus pensamentos com relação à regulação de conduta, na hora que sobe o cheiro, então sobe também aquilo que desperta o pecado que já está dentro da gente. Aqueles homens começam a sentir o quê? Cheiro de erotismo naquela sala. Cheiro de sexo naquela sala. Pois eles entendiam que aquela mulher usava aquilo para aquele fim. Então eles chegam e dizem assim, se o cara não disse nada, ele só pensou. Cuidado com o que você pensa. Para Deus é mais importante do que o que você diz. Porque às vezes você fala sem pensar, mas o que você pensa, Ele sabe quais são as raízes do seu pensamento. A gente pode ter até verbalizações equivocadas do coração através da fala, mas o coração tem uma linguagem própria que não foge à análise e ao conhecimento pleno de Deus. Na hora que o cara pensa isso, o que é que o cara pensou? O sacerdote ali, o fariseu, o doutor na lei judaica, o religiosão, sabe? O religiosão, que hoje seria talvez um pastor líder de uma denominação bem legalista. Está ali, a gente fala do nosso povo, né? Está falando dos outros. Então, vamos dizer que aquele cara seja o pastor de uma religião bem legalista, de um negócio, uma igreja bem legalista, ele está ali olhando aquilo, ele está contando tudo. E se ele soubesse quem está pegando no pé dele, se ele fosse profeta, ele não deixava isso acontecer. Aí, na hora que ele diz isso, Jesus sai com uma metáfora, com uma parábola. Na realidade, diz assim, olha, Simão, deixa eu te falar uma coisa. Acho que ele teve um susto, né? Quando Jesus percebeu o que ele estava pensando, Jesus vem com uma e diz assim, Simão, era uma vez 2 devedores. Um devia 500 denários, outro devia 50 denários. O denário, só para te ajudar a entender, o denário é o valor da diária de um trabalhador braçal. Vamos considerar aqui no Brasil um salário de 800 pila, que seja o salário mínimo. Então, 50 denários equivaleria a mais ou menos 50 dias de trabalho. Que equivaleria a 2 meses de trabalho, contando os repousos semanais remunerados, né? O dia de folga que todo mundo tem. Então, Jesus estava dizendo assim, um cara devia, vou trazer uma linguagem para hoje, eu estava dizendo assim, um cara devia 1.600 pila. 2 meses de trabalho. E o outro devia 500 denários, o que equivale ao quê? 10 vezes mais. O outro deve 16 mil reais. Tem gente está pensando assim, ele está lendo a minha mente, eu estou devendo isso ao banco. Um devia 1.600, outro devia 16 mil. E Jesus olha para eles e diz assim, os dois que não tinham como pagar de jeito nenhum nem outro tinha como pagar, o credor perdoou a dívida dos dois. Perdoou a do que devia 50 e perdoou a que devia 500. Ou seja, perdoou a quem devia 1.600 prata e perdoou a do que devia 16 mil. Aí ele joga uma pergunta, o cara está querendo acessar a mente de Jesus e Jesus está ali fazendo uma contorção na mente do cara. E ele diz assim, quem vai amar mais o credor? O que deve 50 denários ou que deve 500 denários? Ele foi muito rápido em responder. É lógico, ele sabe que é dinheiro, né? Judeu sabe que é dinheiro. Lógico, Jesus, que vai ser o que deve 500. Então, pois é. Ele disse, quem deve mais, ama mais. Porque percebe a extensão do seu perdão. Mas o que é interessante, pessoal, é que os dois não tinham como pagar, está entendendo? O que devia 50 não importa, ele não tinha como pagar, e o que tinha 500 não importa, não tinha como pagar. Jesus, gente, não sei se vocês perceberam, Jesus aqui ele sai com uma que desmonta o argumento de todos. Quem é o cara que acha que deve menos? É o fariseu, porque ele achava que quem devia mais era a prostituta, porque a prostituta, afinal de contas, vivia por aí. E ele vivia no templo, ele vivia na sinagoga, ele vivia fazendo isso, aquilo, ele é o religioso, ele vai para a igreja. Vamos trazer para um cristão do dia de hoje, um religiosozão, um carolão, né? Um crente carolão, né? O cara da lei.
Então ele vai para a igreja, então ele começa a fazer leituras, ele começa a olhar no espelho e dizer assim, pô, cara, eu só devo 50 denários, né? O outro deve 500 denários. O esquartejador deve 500 denários, a prostituta deve 500 denários, eu só devo 50. Quando acha que deve, né? Quando acha que deve alguma coisa a Deus, quando acha que, entendeu? Aí o que é que Jesus fala? Jesus coloca em ponto de comparação essa realidade. Os dois não podem pagar. A diferença de um para outro é que a percepção da dívida e do perdão é maior quando a dívida é maior. É por isso que às vezes você chega para alguém, cara, que a gente vai no presídio a ver esse pessoal, né, cuida desse pessoal, traz para cuidar, traz para ensinar, traz para empregar. Gente, quando se converte assim, quando entende a graça de Deus, pô, chora. Às vezes tem gente que passa, gente, 10, 15, 20 anos chorando quando fala da conversão. Porque ele olha para trás e diz assim, pô, eu não tinha nada para ser perdoado, nem pela minha família, nem pela minha mulher, nem por Deus, porque eu fiz tanta bobagem nessa vida, fiz tanta safadeza, tanta coisa errada. Não tinha por que ter sido perdoado. Então, o perdão soou o quê? Soou como algo em que gerou mais amor no coração da pessoa. O outro que acha que deve pouco, o que é que ele faz? Ele começa a avaliar os outros pela sua régua de dívida. Religioso gosta de balança, especialmente aquela que pende para o seu lado. Então, ele entra num processo de comparação. Então, o religioso ama balanças, porque a balança é um instrumento de aferição, de regulação externa de conduta. Ele não está olhando para o coração. Talvez até ele tenha um controle maior das suas ações. Mas o fato, gente, que eu quero pontuar para vocês aqui é muito interessante. Para Deus, relacionamento e perdão está muito mais ligado à natureza do pecado em si, do que o peso do pecado em si. Porque se todos nós temos uma natureza pecaminosa, e todos nós pecamos, e eu estou aqui para levantar a mão e dizer eu também, o que é que acontece? Eu passo, então, a fazer a comparação, e eu começo a me comparar com o outro, a partir de uma visão quantitativa do pecado, e não de uma visão qualitativa. Eu sempre trago esse exemplo. Faça convide a família todinha, compre um cento de laranja, prepare uns 10 liquidificadores e um pote, para o povo, bote gelo dentro para o povo tomar. Aí você pega 100 laranjas, você vai fazendo suco lá, dançando e cantando aleluias ao Senhor. Aí, sem você se aperceber, no meio daquelas 100 laranjas, tinha uma podre. E a bicha foi para o suco. Esse é o pecado do que deve pouco. Pode ser quantitativamente irrelevante, mas qualitativamente destruidor. E Jesus quer mostrar, gente, que nem o religioso, nem a prostituta tem como pagar o negócio. Nem o que vive aos pés da cruz, e vem e faz novena, o outro faz penitência, o outro vem para a igreja, para a vigília, o outro dá o dízimo. Aí a gente começa a olhar, pô, aquele cara lá, aquele hippie, né, que está ali, pô, aquele presidiário que está ali, lá no presídio, né, rapaz? A gente tem uma dívida grande, né, uma bicha grande assim. Aí Jesus está dizendo, pois é. Agora, o que não pode ficar, ou deixar de ficar claro na minha mente, no seu coração, é uma coisa. O que nos afasta de Deus não é a quantidade de atos contrários à regulação externa de conduta. O que nos afasta de Deus é uma natureza essencialmente e qualitativamente pecaminosa que todos nós temos e não conseguimos resolver por nós mesmos. A não ser que o credor perdoe todo mundo. Aí eu quero colocar uma diferença. O cristão bíblico, ele olha para o espírita e diz assim, o espírita, o que é que ele faz? O espírita, ele trabalha com a balança da compensação. O espiritismo é compensação. Tem compensação no espiritismo. Qualquer que seja ele, do kardecista ao de origem mais hindu, enfim.
É o retorno, né? A história da lei do retorno, a lei do karma, do morrer e nascer. Com que objetivo? Para que na próxima vida eu erre menos do que o que eu errei na vida anterior. E para isso vai vir sofrimento, aí vocês, nasceu com um problema aqui, porque isso aqui é coisa do passado, e aí você começa a viver aquela história, tá? Aí há uma crítica sobre isso, porque o espírita usa balança. Mas o religioso cristão usa a mesma balança. E o pior é que a balança do religioso cristão é mais iníqua do que a do espírita. Sabe por quê? Porque na dele o cabo só tem uma vez. A relação com Deus não deve ser baseada nas balanças de aferição que nós usamos para nós. O fato é, todos pecaram e todos destituídos estão da glória de Deus. Todos carecem do amor do Senhor. E ninguém conseguirá pagar a conta. Ou o Senhor perdoa, ou a gente estaria fritos. Porque para ir para o inferno, eu não preciso dever 300 denários, nem 500 denários. 0,001 centavo de denário é qualitativamente suficiente para me alienar eternamente da presença bondosa de Deus. Isso nos torna o quê? Mais amorosos, né, com os outros. Porque quando eu paro de usar balanças de aferição e de controle de regulação de conduta, e eu passo a olhar para o outro tão devedor quanto eu, e tão potencialmente perdoado por Deus como eu, as coisas mudam, eu amo mais. Por que tem gente que guarda rancor no coração e não perdoa o outro? Vou dizer, eu vou acessar agora o teu coração. No fundo, quem não perdoa o outro, é porque nas balanças quantitativas dos erros, ele olha para si e diz assim, eu errei menos do que ele. Eu errei menos do que aquele marido meu que me traiu. Eu errei menos. Então eu tenho o direito de não perdoar, porque o que ele fez a gente usa aqui a palavra, o que ele fez é imperdoável. Eu só devo 10 denários. Ele deve para lá de 1 milhão de denários. Digo, porra, os dois vão juntinho, de mão dada, brigando, arengando para o inferno. Juntinho, olhando um para o outro. Se não for o perdão da dívida feita pelo próprio Deus. E aí eu vou dizer porque que Jesus foi o cara mais mal recebido daquela festa. Culturalmente, há aqui uma chave de interpretação que se eu não pegar eu não entendo. Costume, obrigação. Quando é que você recebe uma pessoa dentro da sua casa, você diz o que para ela? Seja bem-vindo, né? Na minha casa. O dar bem-vindo na cultura judaica significava botar uma bacia de água para o cara lavar os pés na entrada. Primeiro ato de mínima cordialidade. Dar uma bacia, se tivesse um servo, colocar o servo para lavar o pé. Se não tivesse, alguns até lavavam o pé do convidado. Primeiro ato de cordialidade, de hospitalidade. Segundo, dar um beijo no rosto. O ósculo santo, o ósculo. Qualquer convidado teria de direito, de cultura, por ter dignidade, uma bacia d'água para lavar o pé e um beijo no rosto. E uma terceira. Pegar uma gota de óleo perfumado e derramar sobre a cabeça do convidado. É por isso que Jesus foi muito mais ali, ele foi muito mais desrespeitado do que a mulher. Ele já percebeu na entrada, embora o texto não fale com palavras, é por isso que a gente tem que entender a cultura da Bíblia, para não estar fazendo transferência de verdades que a gente não entende, não conhece. Na cultura de Jesus, o que é que acontecia? A bacia d'água, o beijo no rosto e a gotinha de óleo na cabeça. Ele não recebeu nenhuma das três coisas daquele grande convidado, daquele grande, enfim, hospedeiro da festa. Aí é por isso que Jesus diz assim, meu querido, está explicado. Você não me deu uma bacia d'água, essa mulher não para de lavar meus pés com lágrimas. Você não me deu um beijo no rosto, essa mulher não para de beijar os meus pés. Você não me deu, você não derramou sobre mim óleo, você não me ungiu com óleo.
ela derramou aqui esse perfume, as suas lágrimas sobre mim, sobre os meus pés. É por isso que a gente tem que acreditar que o amor vence. O amor vence o medo, o amor vence a dúvida, o amor vence a dor, o amor vence o pecado. O amor abre portas, o amor perdoa. Por quê, gente? Por que que o cristão, eu digo isso sempre, nós devemos ser o povo mais perdoador da face da terra? Porque nós, em tese, somos o que temos a maior compreensão do que é a graça de um Deus que perdoa aquele que não merece. Eu e tu, cabra safado. Então eu quero encerrar dizendo assim para você. Esse irmão que nós apresentamos, que ele falou no vídeo, a gente está pegando testemunhos durante toda a série, a gente vai trazer mais testemunhos de pessoas nas mais diversas áreas. Chegou na nossa casa de recuperação, magro, acabado, detonado pelo álcool, desacreditado pela mulher, pela família, pelos filhos, sem dinheiro, moribundo, maltrapilho. E nós cuidamos dele. Porque esse é o trabalho da igreja. É cuidar de quem ninguém quer mais. E cuidamos e abençoamos. Tivemos problema, confrontação, do erro. Às vezes o orgulho de se achar. A palavra, cuidado, abraço, beijo, comida. Sou conosco. Como ele disse, hoje ele trabalha conosco. Hoje a família dele está conosco. Hoje ele alcançou a dignidade de volta, não só na sociedade, mas dentro da própria casa. E ele disse, ele é uma pessoa que sabe o que significa o amor vencer. Então eu quero dizer uma coisa para você, para a gente encerrar. Não guarde rancor de ninguém, não. Não prenda ninguém no seu coração. O Deus da vida já resolveu tudo isso. Ele tem direito de não nos perdoar, porque Ele é santo e é credor. Mas você não tem direito de não perdoar, porque você também é devedor. E graças à remissão da dívida, ao perdão da dívida, por causa do sangue de Cristo derramado na cruz, para pagar o teu pecado na cruz, é que você pode dizer, eu sirvo ao Deus vivo. Se você serve ao Deus vivo, se você é muito mais que um religioso, porque aqui pode estar cheio de religioso aqui sentado, um bocado com balança pendurada no pescoço sem perceber. Se você é um religioso, você não sabe o que é perdão, não. Mas se você passou pelos pés de Jesus, se você entende a dinâmica, enquanto a religião quer acessar a mente e dela para ela fazer inquirições, Jesus está muito mais atento, não àqueles que querem entender quem Ele é, dos mistérios que ainda não foram revelados, mas àqueles que querem estar com Ele e agir como Ele. Você vai sair daqui e vai resolver esse problema no seu coração. Você vai sair daqui e vai reconstruir relacionamentos. Você vai sair daqui leve por jogar fora as balanças que você guarda no seu coração e entender que o mais vil pecador pode ter quantitativamente mais pecados do que você, mas qualitativamente nem os milhões que ele deve, nem os centavos que você deve, você pode pagar para Deus. Do pequeno ou do grande devedor, só há uma solução: a graça, o amor e a cruz de Jesus de Nazaré, porque o amor sempre vence. Obrigado, gente. Deus abençoe.